como John D. Rockefeller viveu sob tempo emprestado por 45 anos. John D. Rockefeller, o pai, acumulou seu primeiro milhão aos 33 anos de idade e, aos 43, já havia construído o maior monopólio que o mundo já viu, a grande Standard Oil Company. Mas onde ele estava aos 43 anos? A preocupação o pegou aos 43 anos. A preocupação e a vida de alta tensão já tinham arruinado a sua saúde. Aos 53 anos, ele parecia uma múmia, disse John K. Winkler, um de seus biógrafos. Aos 53 anos, Rockefeller foi atacado por enfermidades digestivas místicas que causaram a queda dos seus cabelos e até dos cílios, exceto por uma camada fina nas sobrancelhas. A sua condição era tão séria, disse Winkler, que durante um tempo John D. teve que subsistir à base de leite humano. De acordo com os médicos, ele tinha alopecia, uma forma de calvície que muitas vezes pode ter causas emocionais. Ele parecia tão assustador com sua calvície que tentou usar um solidel. Mais tarde, mandou fazer algumas perucas, $500 cada uma, e usou perucas prateadas pelo resto da sua vida. Originalmente, Rockefeller foi abençoado com uma constituição de ferro. Criado numa fazenda, ele tinha ombros fortes, uma postura ereta e era forte e veloz no seu andar. Mas, aos 53 anos, quando a maioria dos homens está no seu auge, os seus ombros estavam caídos e caminhava com passos morosos. Quando ele olhava no espelho, disse John T. Flynn, outro de seus biógrafos, via um velho. O trabalho incessante, a preocupação constante, as noites mal dormidas e a falta de exercício e descanso estavam começando a mostrar suas consequências. Ele era o homem mais rico do mundo, mas tinha que viver com uma dieta que até um pobre desprezaria. O seu salário na época era de $1 milhão por semana. Mais $2 por semana provavelmente pagariam pelo alimento que ele podia comer. Leite acidulado e algumas bolachas salgadas foi o que o médico prescreveu. A sua pele havia perdido a cor, parecia um velho pergaminho esticado por cima dos ossos. E nada a não ser os cuidados médicos, os melhores que o dinheiro podia comprar, o impediram de morrer aos 53 anos. Como é que preocupação, choque, pressão alta e a alta tensão da vida. Ele, literalmente, se conduziu à beira da morte. Mesmo aos 33 anos, Rockefeller já estava buscando o seu alvo com uma determinação incrível e, de acordo com aqueles que o conheciam, nada levantava o seu semblante a não ser notícias de uma boa pechincha. Quando tinha um lucro alto, fazia uma pequena dança de guerra, jogava o chapéu no chão e começava a dançar, mas se perdesse dinheiro, ele ficava doente. Certa vez, ele enviou uma carga de grãos que valia $40 mil pela região dos Grandes Lagos, sem seguro, porque o seguro custava muito, $150. Naquela noite, houve uma grande tempestade no lago Erie. Rockefeller estava tão preocupado de perder a sua carga que, quando o seu sócio, George Gardner, chegou ao seu escritório de manhã, encontrou John D. ali andando impacientemente de um lado para o outro. Vamos, ele insistiu. Vamos ver se a gente pode contratar o seguro agora, se não for muito tarde. Gardner correu à seguradora e contratou o seguro. Mas quando retornou ao escritório, ele viu que John D. estava num estado de nervos muito pior. Enquanto isso, chegou um telegrama. A carga havia chegado a salvo. Havia escapado da tempestade. Ele estava mais doente do que nunca agora, porque havia gastado $150. De fato, ele ficou tão doente por causa disso que teve que ir para casa e direto para a cama. Pense nisso. Naquele tempo, a sua empresa tinha um faturamento bruto de $500 mil por ano. Mas ele ficou tão doente por causa de $150 que foi parar na cama. Ele não tinha tempo para brincar, para recreação e para nada, exceto ganhar dinheiro e ensinar na escola dominical. Quando o seu sócio, George Gardner, comprou um iate usado com 3 outros amigos por $2 mil, John D. ficou perplexo e recusou-se a sair nele. Gardner o encontrou no escritório num sábado à tarde e implorou: "Venha, John, vamos velejar."
Você vai se sentir melhor. Esqueça a empresa. Divirta-se um pouco. Rockefeller o fitou. George Gardner, ele avisou, você é o homem mais extravagante que eu já conheci. Você está afetando o seu crédito com os bancos e o meu crédito também. Pelo que sei, você está arruinando a nossa empresa. Não, eu não vou no seu iate e nem quero vê-lo. E continuou a trabalhar no escritório durante toda a tarde de sábado. A mesma falta de humor, a mesma falta de perspectiva caracterizaram John Dee durante toda a sua carreira de negócios. Anos mais tarde ele disse, eu nunca coloquei a cabeça no travesseiro sem antes recordar que o meu sucesso podia ser apenas temporário. Com milhões sob o seu comando, ele nunca colocou a cabeça no travesseiro sem se preocupar sobre a sua fortuna. É por isso que a preocupação arruinou a sua saúde. Ele não tinha tempo para brincar ou para recreação. Nunca foi ao teatro, nunca jogou cartas e nunca foi a uma festa. Mark Hanna disse que o homem era louco por dinheiro. Ele era normal em outras áreas, mas era louco por dinheiro. Certa vez, Rockefeller confessou a um vizinho em Cleveland, Ohio, que queria ser amado, mas ele era tão frio e suspeitava tanto que poucas pessoas gostavam dele. Uma vez, Morgan hesitou em fazer negócios com ele. Eu não gosto daquele homem, ele disse. Eu não quero ter nada a ver com ele. O próprio irmão de Rockefeller o odiava tanto que removeu os corpos de suas crianças do túmulo da família. Ninguém que tenha o meu sangue, ele disse, irá descansar na terra controlada por John Dee. Os empregados e associados de Rockefeller tinham muito medo dele, e aqui está a parte irônica. Ele tinha medo deles, medo de que eles conversassem fora do escritório e entregassem segredos. Ele tinha tão pouca fé na natureza humana que uma vez, quando assinou um contrato de 10 anos com um refinador independente, fez o homem prometer que não contaria a ninguém, nem mesmo a sua esposa. Feche a boca e administre o seu negócio. Esse era o seu lema. Então, no pico de sua prosperidade, com o ouro fluindo em seus cofres como lava escorrendo dos lados do Vesúvio, o seu mundo privado desmoronou. Livros e artigos denunciaram a guerra do barão ladrão da Standard Oil Company. Vantagens secretas com rodovias, o esmagamento cruel de todos os concorrentes. Nos campos de petróleo da Pensilvânia, John D. Rockefeller era o homem mais odiado da terra. Uma efígie sua foi pendurada por homens que ele havia arruinado. Muitos deles desejavam colocar uma corda em torno de seu pescoço e enforcá-lo em um pé de maçã azeda. Cartas condenatórias chegavam aos montes ao seu escritório, cartas que ameaçavam a sua vida. Ele contratou guarda-costas para proteger a sua vida dos seus inimigos. Tentou ignorar esse ciclo de ódio. Certa vez disse cinicamente: você pode me chutar e me machucar, mas eu sempre consigo o que quero. Mas ele descobriu que, ao final das contas, ele era um ser humano que não aguentava o ódio e nem a preocupação. A sua saúde começou a enfraquecer. Ele ficou perplexo e confuso com esse inimigo, a doença, que o atacou de dentro para fora. Inicialmente, ele mantinha em segredo as suas indisposições ocasionais e tentou não pensar na sua doença. Mas a insônia, a indigestão e a perda de cabelo, todos sintomas físicos de preocupação e de colapso, não podiam ser ignorados. Finalmente, os médicos lhe contaram a verdade que o chocou. Ele poderia escolher o seu dinheiro e as suas preocupações ou a sua vida. Eles o avisaram. Ele devia se aposentar ou morrer. Ele se aposentou. Mas antes de se aposentar, a preocupação, a gula, o medo já tinham acabado com a sua saúde. Quando Ida Tarbell, a escritora de biografias mais famosa da América, o viu, ficou chocada. Ela escreveu: o seu rosto transparecia a sua velhice. Ele era o homem mais velho que eu já havia visto. Velho? Bem, Rockefeller, na época, era muito mais novo do que o general MacArthur quando foi recapturado nas Filipinas. Mas ele estava fisicamente tão debilitado que Ida Tarbell teve pena dele. Na época, ela estava trabalhando naquele livro poderoso que condenou a Standard Oil e tudo o que a empresa significava.
Ela certamente não tinha nenhum motivo para amar o homem que havia construído esse polvo. Mas ela disse que quando viu John D. Rockefeller ensinando na classe da escola dominical, olhando ao redor e analisando os rostos de todos aqueles ao seu redor, eu tive um sentimento inesperado e que o tempo intensificou. Eu sentia tanta pena dele. Eu não conheço nenhum companheiro tão terrível quanto o medo. Quando os médicos decidiram salvar a vida de Rockefeller, lhe deram 3 regras. 3 regras que ele observou, religiosamente, pelo resto de sua vida. Aqui estão elas. 1. Evite a preocupação. Nunca se preocupe sobre nada, sob quaisquer circunstâncias. 2. Relaxe e faça exercícios leves ao ar livre. 3. Cuidado com a sua dieta. Pare de comer enquanto você ainda sente um pouco de fome. John D. Rockefeller obedeceu estas regras, e elas provavelmente salvaram a sua vida. Ele se aposentou e aprendeu a jogar golfe. Começou a fazer jardinagem, conversar com os seus vizinhos, brincar, cantar. Mas fez outra coisa também. Durante os dias de tortura e noites de insônia, disse Winkler, John D. teve tempo para refletir. Ele começou a pensar nas outras pessoas. Parou de pensar pela primeira vez sobre quanto ele podia ganhar e começou a pensar quanto aquele dinheiro poderia comprar em termos de felicidade humana. Em resumo, Rockefeller começou a distribuir os seus milhões. Não era fácil, muitas vezes. Quando oferecia dinheiro para uma igreja, os púlpitos em todo o país clamavam que era dinheiro sujo. Mas ele continuou doando. Ele ficou sabendo sobre uma pequena faculdade à beira da falência, às margens do Lago Michigan, cuja hipoteca estava sendo executada. Ele socorreu e investiu milhões de dólares naquela faculdade e construiu a Universidade de Chicago, famosa mundialmente. Tentou ajudar os negros. Deu dinheiro às universidades negras como Tuskegee College, onde os fundos eram necessários para continuar o trabalho de George Washington Carver. Ele ajudou na luta contra os parasitas intestinais. Quando o Dr. Charles W. Stiles, especialista em solitária, disse 50 centavos em remédios curariam um homem dessa doença que devasta o Sul, mas quem dará 50 centavos? Rockefeller deu. Ele gastou milhões, erradicando o maior surto de solitária que já atingiu o Sul. E foi além. Estabeleceu uma grande fundação internacional, a Fundação Rockefeller, para lutar contra a doença e ignorância em todo o mundo. Eu falo com sentimento sobre esse trabalho porque eu devo a minha vida à Fundação Rockefeller. Como eu me lembro disso? Quando eu estava na China em 1932, a cólera corria solta em Pequim. Os camponeses chineses estavam morrendo como moscas. Mas no meio de todo esse terror, nós pudemos ir ao Rockefeller Medical College e fomos vacinados para nos proteger contra a praga. Chineses e estrangeiros foram vacinados, e foi a primeira vez que fiquei sabendo sobre o que os milhões de Rockefeller estavam fazendo pelo mundo. Nunca houve nada antes na história, nem remotamente, como a Fundação Rockefeller. É algo singular. Rockefeller sabia que em todo o mundo havia muitos movimentos inteligentes iniciados por homens de visão. Havia pesquisas, universidades eram fundadas, médicos que lutavam contra uma doença, mas esses trabalhos importantes tinham que parar por falta de fundos. Ele decidiu ajudar esses pioneiros da humanidade e não assumir o trabalho, mas dar-lhes dinheiro para que eles pudessem se ajudar. Hoje, você e eu podemos agradecer a John D. Rockefeller pelos milagres da penicilina e pelas dezenas de outras descobertas que o seu dinheiro ajudou a financiar. Você pode agradecê-lo pelo fato de seus filhos não morrerem de meningite meningocócica, uma doença que costumava matar 4 entre 5 pessoas. E você pode agradecê-lo por parte das descobertas sobre malária e tuberculose, sobre a influenza e difteria e muitas outras doenças que ainda afetam o mundo. E o que aconteceu com Rockefeller? Quando ele doava o seu dinheiro, ele tinha paz de espírito? Sim, enfim, ele se sentia feliz.
Se o público achava que, depois de 1900, ele tinha ficado ressentido pelos ataques à Standard Oil, disse Alan Nevins, o público estava muito enganado. Rockefeller estava feliz. Ele mudou tão completamente que não se preocupava mais. De fato, ele se recusou a perder sequer uma noite de sono quando foi forçado a aceitar a maior derrota de sua carreira. A derrota veio quando a empresa que ele havia construído, a enorme Standard Oil, foi intimada a pagar a multa mais pesada da história. De acordo com o governo dos Estados Unidos, a Standard Oil era um monopólio em direta violação das leis antitrust. A batalha foi intensa por 5 anos. Os advogados mais célebres da Terra lutaram interminavelmente no que foi, até então, a guerra judicial mais extensa da história. Mas a Standard Oil perdeu. Quando o juiz Kennesaw Mountain Landis pronunciou sua decisão, os advogados de defesa temeram que o velho John Dee fosse afetado negativamente pelo resultado. Mas eles não sabiam o quanto ele havia mudado. Naquela noite, um dos advogados ligou para John Dee e expôs a decisão da forma mais gentil possível e depois disse, medindo as suas palavras cuidadosamente: Espero que o senhor não fique decepcionado com essa decisão, Sr. Rockefeller. Espero que o senhor consiga dormir. E o velho John Dee? Ele apenas deu risada do outro lado do telefone. Não se preocupe, Sr. Johnson. Eu pretendo dormir bem. E não deixe que isso o afete. Boa noite. E isso vindo de um homem que, certa vez, ficou de cama porque havia perdido $150. Sim, e demorou muito tempo para John Dee vencer a preocupação. Ele estava morrendo aos 53 anos, mas viveu até os 98. Eu estava cometendo suicídio